Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, como vocês estão? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, eu sou professor de língua portuguesa e hoje, conforme as nossas aulas anteriores, nós vamos dar continuidade à correção das últimas provas do vestibular seriado da Unimontes, mais conhecido como a prova do PAS. Então, independentemente da hora em que você estiver vendo esse vídeo, seja de manhã, de tarde ou de noite, sejam muito bem-vindos e sem mais delongas, vamos aqui começar a nossa aula. Nós temos aí a nossa provinha do PAS. Reparem que é o PAS de 2019. E aí, daremos início aqui às nossas questõezinhas. Temos aí a prova de língua portuguesa e literatura brasileira. Questões de número 1 até o número 15. Galerinha, conforme a gente já combinou aqui, antes de ler um texto, nós iremos começar pela referência, pela fonte, que é essa partezinha aqui, caso essa seja a sua primeira aula, que a gente está marcando de azul. Por que fazer isso? A referência do texto, ela vai me mostrar três coisas basicamente. Ela me mostra quem é o autor do texto, depois ela me mostra qual é o nome do texto e onde ele foi veiculado, seguindo do tempo em que ele foi veiculado, do ano no caso. Então, esse texto aqui, ele vai ser um texto de Mário Vargas Llosa, não sei se a pronúncia correta é essa, e aí o nome do texto é Breve Discurso sobre a Cultura, e ele é veiculado em Pensar a Cultura, né? Ele foi veiculado aqui nessa revista aqui, ó, Pensar a Cultura. E ele é um texto de 2013, essa prova é uma prova de 2019. Tranquilo. E agora, o que eu posso saber disso? Ó, esse texto aqui, ele é voltado para um texto mais filosófico. Ele não é um texto jornalístico. Ele é um texto de uma revista filosófica, Pensar a Cultura. Então, o objetivo aqui do autor do texto, ele dá transmitir uma informação, mas na verdade transmitir mais um conhecimento para o leitor. E a partir disso a gente consegue observar melhor os objetivos do texto e qual é a função do autor do texto, qual era o objetivo dele ao escrever o texto. E muitas questões tratam justamente sobre isso. E aí, com base nisso, a gente consegue vir aqui ao nosso texto, Breve Discurso sobre a Cultura. O temática do texto já está explícita aqui, não é? Que é a cultura. Ele vai falar assim pra gente, ó. Deixa eu dar um zoom aqui maior aqui para a gente ler melhor esse texto. Ele fala assim, ó. Ao longo da história, a noção de cultura teve distintos significados e matrizes. Então, cultura, ela foi muito variada. A cultura ela variou bastante. Durante muitos séculos, foi um conceito inseparável da religião e do conhecimento teológico. Na Grécia, esteve marcada pela filosofia e em Roma pelo direito, enquanto no Renascimento foi conformada sobretudo pela literatura e pelas artes. Em épocas mais recentes, como no Iluminismo, foram a ciência e os grandes descobrimentos científicos que deram o principal viés à ideia da cultura. O que ele está fazendo aqui então, galera? Basicamente, ele joga um tópico frasal. O que é o tópico frasal? A ideia central do parágrafo. Ideia central do parágrafo. Ó, ao longo da história, a noção de cultura teve distintos significados e matizes. E aí ele explica isso. Ó. Durante muitos séculos foi um conceito separável, no Renascimento foi uma coisa, em outras épocas, como o Iluminismo, foi outra. Beleza. Ele joga um conceito, tópico frasal, e explica esse conceito. Prova que esse conceito ele é verdadeiro. E aí agora que ele começa a entrar na parte mais importante do texto dele. Como eu sei que é a parte mais importante? Todas as vezes que vocês virem esse brother aqui, ó, esse mas, destaquem ele no texto. Por quê? Toda vez que eu tiver um mas no texto, a ideia mais importante vai estar a partir dela. Pensa assim comigo. Imagina ali que as meninas sabem muito disso, as meninas que estiverem me assistindo. Aí você vai lá e fala assim, ou vem sempre aquele amigo, né? E fala assim, você podia me arrumar aquela amiga sua. Aí a amiga vai lá e fala, um amigo meu quer ficar com você. Aí ela vai lá e pergunta assim, mas aí, como é que ele é? Aí imagina assim, ele é bonitinho, ele é inteligente, ele, sei lá, falando tanta coisa, mas, sei lá, ele espirra meleca pelo nariz enquanto fala, sei lá, é um cara escroto, sei lá. Aí, o que que significa? Você pode ter colocado 20 características positivas atrás, mas a partir do momento que você coloca um mas, é essa a ideia mais importante. Então, se a pessoa tá falando, não, você é gente boa, você é esperto, você é bonito, você não sei o quê, mas, bem, não importa o que você era antes.
O importante aqui é essa ideia do mas. Né? Então, o mas ele sempre confere a ideia central ao período em que ele está. Ou seja, toda vez que eu tiver o mas, o que está antes não importa. A ideia central do parágrafo é a partir do mas. Se vocês forem marcando esse mas ao longo de todo o seu texto, vocês vão conseguir identificar de maneira mais correta e de maneira mais precisa onde que vai estar a ideia central do texto. Então, marquem sempre ele. A gente vai tirar essa marcação zona grandona aqui, mas vamos marcar aqui de vermelho, para mostrar que é importante. Então, ó, mas, apesar de ter muitas variantes, a cultura, segundo o amplo consenso social, sempre significou uma soma de fatores e disciplinas que a constituíram e eram por vezes implicados por ela. Então, o que é cultura? Fatores e disciplinas que eram relacionados à própria cultura. Aí ele fala, ó, a reivindicação de um patrimônio de ideias, valores e obras de arte, tudo isso constitui a cultura. Você tem conhecimentos históricos, conhecimentos religiosos, filosóficos e científicos em constante evolução, o incentivo à exploração de novas formas artísticas e literárias, a investigação em todos os campos do saber. Tudo isso influencia a cultura. Essa é a ideia principal do parágrafo. Ele continua, a cultura estabeleceu sempre uma hierarquia social, distinguindo aqueles que a cultivavam, enriqueciam com contribuições diversas e faziam progredir. Ó, então aqui a gente tem outro tópico frasal. Ó. A cultura, ela sempre estabeleceu uma hierarquia social. O que seria essa hierarquia social? Pensa no exército. No exército você tem um general, depois você tem o major, depois sei lá, capitão, depois o sargento, o tenente, etc, etc. Não sei se isso é o correto, estou chutando. Então isso é uma hierarquia. E a hierarquia pressupõe que um é acima do outro, um é superior ao outro. Então você tem uma cultura, sempre teve uma hierarquia social. Você tem aqueles que cultivam a cultura, vamos colocar aqui de amarelo, aqueles que cultivam a cultura, enriqueciam, então fatores positivos, e você tem aqueles que não enriqueciam com a cultura, aqueles que não se ocupavam dela, e que estavam excluídos das razões sociais e econômicas. E fala que em todas as épocas históricas e até nossa, em qualquer sociedade concreta havia pessoas cultas e incultas, e entre esses dois extremos, pessoas mais ou menos cultas e mais ou menos incultas. O que ele está falando basicamente? Todas as sociedades até o momento atual, eles tinham pessoas cultas e pessoas não cultas. E além desses extremos, a gente tinha pessoas que eram mais ou menos cultas e mais ou menos incultas. Basicamente, essa é a temática dessa parte aqui. Ele fala, ao mesmo tempo, essa classificação estava bastante clara para todo mundo. Todo mundo sabia quem era culto e quem não era culto, quem era mais ou menos culto e quem não era mais ou menos culto. Então, por que isso aconteceu? Porque valia para todos o mesmo sistema de valores, de critérios culturais e de maneiras de pensar. Então, como tudo era muito homogêneo, como tudo era muito igual, o que acontecia? A pessoa que sabia a cultura X era considerada como inteligente, a pessoa que não sabia era considerada como uma pessoa não culta, ou então não inteligente. E aí a gente tem o parágrafo de conclusão, que começa assim, ó. Em nosso tempo, olha para você ver, ó. Então isso aqui é tudo que a gente leu antes é até os dias de hoje. Em nosso tempo é completamente diferente. Então em nosso tempo tem uma ruptura com o que era antes. Então por que mudou? Ó? A noção de cultura estendeu-se tanto. Então a cultura para a gente hoje pode ser qualquer coisa. Estendeu-se tanto que, embora ninguém se atreva a reconhecê-la, se desvaneceu. O que é desvanecer? Desvanecer nada mais, nada menos é do que desaparecer. Então, a noção de cultura, ela desapareceu. Porque eu não sei mais o que é culto, o que não é culto, porque a cultura pode ser tudo. Então, a cultura se transformou num fantasma inapreensível, multitudinário, ou seja, várias formas, e metafórico, muito abstrato que é a cultura. Aí ele continua. E agora, gente, ó, ninguém mais é culto se todos cresceram. Ou então, se o conteúdo daquilo que chamamos cultura foi de tal maneira deformado que todos podem justificar crer que o são. Então, no dia de hoje, a cultura se estendeu tanto, tudo é considerado cultura, que agora não tem como a gente falar quem é culto e quem não é culto. Não tem como a gente falar que uma pessoa, pelo fato de ela escutar MPB, é mais culta que uma pessoa que escuta funk. Entendeu? Basicamente é isso. Por quê? Porque tanto o MPB quanto o funk são formas de cultura. É isso que mudou das sociedades passadas para a nossa sociedade. Cultura hoje é tudo. E aí, a gente vem aqui para as nossas questõezinhas. Ó. Questão número 1.
é correto afirmar que a palavra cultura é marcada pelo quê? Aí você tem a marginalização, intolerância, heterogeneidade e preconceito. Uma questão que basicamente vai cobrar da gente que a gente saiba conceitos dessas palavras. O país sempre cobra questões assim. Então a gente tem, ó, cultura é uma marginalização. O que seria marginalização? Apenas umas pessoas marginalizadas ou apenas umas pessoas de um lugar específico teriam cultura e todas as outras não possuem cultura? Não, não é isso. Não depende da região que a pessoa está. Ou então, pessoas marginalizadas, pessoas que estão no extremo, não têm cultura e as outras sim. Não, não é isso, né? Cultura e intolerância, esse texto é focado que eu não tolero a cultura do outro. Se o outro for de uma religião X e o outro for de uma religião Y, eles vão brigar. Essa é a temática do texto? Não. Heterogeneidade, o que é uma coisa heterogênea? Heterogêneas são coisas diferentes. Pega, por exemplo, na aula de química, ou de biologia ou de física, não tem a mínima ideia da diferença entre essas três. Não sei como eu formei no ensino médio dessas três, alguns de vocês provavelmente estão assim também, mas a gente tem lá uma mistura entre água e óleo, por exemplo. Água e óleo a gente sabe que não se mistura, então é uma mistura heterogênea. Água com sal, por exemplo, dependendo da quantidade, né? Óbvio, essa mistura ela já é homogênea, porque a gente não vai conseguir distinguir o que é água e o que é sal, se o sal estiver dissolvido. Então, cultura heterogênea é aquilo que é muito variado. E é justamente o que a gente tem aqui, ó. Então, a cultura ela é marcada pela heterogeneidade. Como que eu provo isso? Repare aqui no primeiro parágrafo. Você tem, ó, muitos séculos foi relacionado à religião, outros com filosofia, outros com direito, outro pela literatura, outros pelas artes. Então, o conceito de cultura ele muda muito ao longo do tempo. Então, ele é heterogêneo. Se ele não mudasse, ele seria homogêneo. E aqui o conceito de cultura também não tem relação com preconceito. Então, questão número 1, letra C de Cristo. Questão 2. A progressão textual, ó, e tomem muito cuidado aqui com essa palavra, progressão textual. Essa palavra sempre cai no paz. Sempre, sempre, sempre. Então preste atenção aqui, ó. Agora é a hora de você fechar os X-vídeos, fecha o Pornhub e presta atenção aqui no pai. Por que você tem que prestar atenção em mim? Porque sempre o pai usa essa palavra nas questões. Progressão textual. O que seria essa progressão textual? É como o texto progride. É como o autor do texto vai encadeando as suas ideias ao longo dele, para chegar a uma conclusão. É isso que a questão está te perguntando. Então ele pergunta basicamente, qual foi a estratégia argumentativa, quais foram os operadores que ele utilizou, que o autor do texto utilizou para chegar na conclusão final. E aí o que a gente vai ter aqui? Ó? Então, ó, nesse texto, essa progressão se constrói pelo quê? Letra A. Construção lexical no uso de termos semanticamente relacionados. Marcas de temporalidade, metalinguagem, utilização do exemplo para esclarecer situações apresentadas. O aluno lê esse tipo de questão e fala o quê? Fudeu. Porra, não sei o que é construção lexical, temporalidade, metalinguagem, fudeu, velho. O que é esclarecer? Calma, calma, como digo, calma. É simples. O que a gente vai ter aqui? O que é uma construção lexical? Léxico tem a ver com palavras. Então, construção lexical e uso de termos semanticamente relacionados é igual quando eu faço uma questão por campo semântico. O que seria um campo semântico? Campo semântico, campo de sentido. Se eu pego o campo semântico da sala de aula, o que está presente no campo semântico da sala de aula? Eu tenho alunos, sim. Professor, sim. Cadeira, sim. Giz, sim. Pincel, sim. Cerveja? Não, cerveja não faz parte da sala de aula, infelizmente, né? Pelo menos até um momento que eu estudo na aula, pega mal se eu for para a aula tomando minha cervejinha, infelizmente, né? Mas temos que seguir aí as normas de etiqueta, por quê? Porque senão o diretor da escola vem pá, e manda nós embora. E aí, então, uma construção lexical são termos semanticamente relacionados. Então, o texto seria construir esse texto apenas com palavras relacionadas umas com as outras. Isso é uma das marcas do texto? Pode ser. Vamos analisar as respostas. Você tem, ó, marcas de temporalidade. O que são marcas de temporalidade? Você tem, ó, antes era assim, depois ficou assim e agora é assim. Isso acontece no nosso texto? Pode ser. C, metalinguagem. Gravem essa palavra aqui também, ó, metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem ela ocorre quando o código ele vai explicar o próprio código. Código explica o próprio código. O que seria código? Seria tudo. Qualquer coisa pode ser um código. Quando eu tenho, por exemplo, um dicionário fala vilipendiar, seria maltratar alguém, tratar alguém com desdém.
Isso é vilipendiar. Então, ao invés de você falar pra pessoa, nossa, tal pessoa tá maltratando, não, tal pessoa tá vilipendiando. Aí outra pessoa fala, porra, sei tem as mães, hein? Vilipendiar, porra. Então, vilipendiar é isso. Só que repara o que a gente está fazendo aqui. Vilipendiar é uma palavra. Para explicar o conceito dessa palavra, eu utilizo outras palavras. Então, você tem palavras explicando palavras. Como é que isso chama? Metalinguagem. Código explicando código. Então, basicamente, um texto em metalinguagem é um texto em que palavras explicam palavras. Por exemplo, um dicionário. Esse texto é basicamente um dicionário? Não. O objetivo dele é termos explicar em termos? Não. Geralmente isso acontece em textos poéticos, igual um poema. Então, essa letra C já dá pra gente ver que não tem muito a ver, né? Deixa eu colocar esse metalinguagem. Beleza. E aqui você tem a utilização do exemplo para esclarecer situações apresentadas. O texto faz isso? A gente viu que sim. Então agora a gente caça a melhor resposta. Qual que é a melhor estratégia argumentativa aqui desse texto? Repare aqui, ó, todos os parágrafos eles começam com um tópico frasal. O que é o tópico frasal? A ideia mais importante do texto e depois ele vai explicando. Repare aqui, ó, ao longo da história, a cultura era isso. A cultura sempre estabeleceu uma hierarquia social ao longo da história e em nosso tempo tudo isso mudou. Qual que é o objetivo do autor do texto assim? Dizer que antes a cultura era assim e agora a cultura é assim. Isso que é a ideia dele. Ele vai falar, a cultura ao longo do tempo mudou. Claro? Então, ele utiliza de exemplos para mostrar que a cultura ao longo do tempo mudou? Sim. Mas por que ele usa esses exemplos para mostrar que a cultura mudou? Então, qual que é a progressão textual básica que ele tem aqui? A progressão textual básica são as marcas de temporalidade. Ele começa todos os parágrafos dele com um tópico frasal falando ao longo da história, ou seja, ideia de tempo. A cultura sempre, ideia de tempo. Em nosso tempo, tudo isso mudou. Ideia de tempo também. Ele mostra que no passado era de um jeito, depois ele vai falando que no nosso tempo é de outro jeito. A gente tem uma ruptura. Então a argumentação dele é baseada em quê? Em comparação entre passado e presente. E por isso, o nosso gabarito da questão número 2 é a letra B. Questão muito complexa para o nível do PAS. De vez em quando o PAS vem e dá uma catracada, né? Quase que eu não falo. Catracada nos alunos. Então, por isso que é importante você resolver todas as questões anteriores. Essa prova aqui tem algumas questões muito diversificadas, muito mais difíceis que o normal. Então, 2, letra C de Cristo. A gente vai aqui para a questão número 3, jogar isso aqui lá para cima. Questão número 3. Aqui acontece mais uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Então, se essa aqui é a nossa primeira aula que você está vendo, eu já falei isso nas aulas anteriores, o que você tem que tomar cuidado? Todas as vezes que aparecer no comando da prova a palavra exceto, destaque esse comando. Porque eu vejo sempre muitos alunos errando questão porque eles esquecem de destacar. Então, não destaque de qualquer jeito, tipo assim, ah, sublinhei. Não, pô, destaca mesmo. Você tem que dar um destaque muito grande, porque mesmo que você dê um destaque pequenininho, você ainda pode errar. Então, ao invés de fazer isso aqui, você chegar aqui e colocar uma seta, tanto de seta, você não vai errar. Você vai saber, pô, aqui eu tenho que tomar muito cuidado. E a prova, gente, ela é feita para você burriscar. Você vai burriscar com borra para evitar que você erre. Você pode buscar essa prova do jeito que quiser. Então, burrisca a prova. Não fica lá achando, fazendo a prova tudo organizadinho, aí para depois você não vai tirar foto e colocar no seu Instagram. Não, você vai burriscar a prova. Então, a cultura tem relação com todas essas formas de conhecimento, exceto, ou seja, que não é. Teologia, direito, economia e artes. Essa aqui é fácil, essa aqui está lá nessa primeira. Ó. Então, a cultura tem relação com teologia, conhecimento teológico. Ó. Teologia, ela é marcada pela filosofia. Aí, ó, filosofia, marcada pelo direito, sim, e sobretudo pela literatura. Repare aqui, então a gente tem ó, filosofia, direito, literatura. Ó, teologia, religião, direito, artes e literatura. Então, a gente tem essa aqui, ok, ok, ok. Qual é a única que eu não falei aqui? Economia. Então, o texto, ele não relaciona cultura com economia. Ele só relaciona com teologia, direito e artes, gabarito da questão número 3, letra C. Bem fácil simplesmente achar informação no texto. Questão número 4, a gente tem assim, ó. É correto afirmar que em nossos tempos, ó. Então, em nossos tempos é só aqui no último parágrafo. Então, tudo isso mudou. Vamos ver. Então, ó, já não há mais estabilidade da noção de cultura. Então, antes a cultura era definível. Hoje a cultura não é mais definível. Faz sentido. Há mais pessoas cultas do que incultas. Não tem como falar isso. Por quê? Ele fala aqui no início desse parágrafo que a noção de cultura se estendeu tanto que ninguém mais sabe o que é cultura. Então, eu não sei dizer se uma pessoa é culta ou se ela não é culta. Né? Então, não tem como eu falar
que existem mais pessoas cultas do que incultas. Então, um cantor de funk proibidão lá, que canta só, sei lá, MC Brinquedo. Nem sei se MC Brinquedo canta funk proibidão. Eu não posso falar que uma pessoa que escuta MC Brinquedo, que só consome MC Brinquedo, que é fã do MC Brinquedo, que pinta o cabelo de roxo e de azul. Eu já fiz isso no carnaval, por exemplo. Eu não posso falar que essa pessoa ela é mais culta do que uma pessoa que escuta, sei lá, Flávio Venturini, Clube da Esquina. Não tem como falar isso, porque MC Brinquedo também é cultura. Ah, mas é cultura, você não precisa concordar. Entendeu? Então, hoje, se você quiser falar que você é uma pessoa culta, basta você chegar seu cabelo, pintar seu cabelo aqui de azul e aqui de rosa e ficar fazendo tchá, tchá, e ficar fazendo porque MC Brinquedo fazer esses negocinhos. Né? Então, basta ser isso. Então, não tem como ter mais pessoas cultas do que incultas, porque todo mundo é culto. C. Ninguém reconhece de maneira explícita o que é inculto. Essa aqui gera dúvida. Essas duas geram dúvidas. Então, ninguém reconhece de maneira explícita que é inculto. Ó. Olha a diferença, olha isso aqui, ó. Ninguém reconhece de maneira explícita que é inculto. O texto ele libera essa ideia de cá, só que ele não fala isso, galera. Por que não? O texto ele não fala em momento nenhum que eu não me considero inculto. Ele não fala isso. Ele fala apenas que a cultura se estendeu tanto que ninguém se atreve a dizer que a noção de cultura desapareceu. Hoje eu não tenho noção de cultura mais. Se eu não tenho essa noção de cultura, não tem como eu falar que tal pessoa é culta e que tal pessoa é inculta. Entendeu? Então, mas isso não quer dizer que as pessoas hoje reconhecem isso de maneira explícita. O texto não fala isso. Ó, o texto não fala que uma pessoa não se reconhece de maneira explícita que é inculta. O texto não fala isso. Mas o texto fala que hoje a gente não tem mais a noção de culto e inculto. Mas o texto não fala que as pessoas reconhecem isso de maneira explícita. O texto não fala em momento nenhum que todos têm esse conhecimento, que todos falam que não existe mais pessoas incultas e que eu não sou inculto. Pelo contrário, eu conheço muitos amigos que falam, nossa, que fica julgando, nossa, MC Brinquedo é ruim. Só que não, a gente sabe que no topo da hierarquia vem Barões da Piscadinha, MC Brinquedo e outras bandas. Então, galera, essa letra C, apesar de parecer ser a resposta, ela não é. E a letra D é a cultura metaforizada como fantasma, até aqui está correto, faz com que se torne impossível estudá-la. O texto não fala que é impossível estudar a cultura, fala que a noção de cultura apenas está muito abrangente. Qual que é o gabarito nosso aqui da questão 4, então? 4 é a letra A e a Lá. E agora, tranquilo? Questão número 5. O texto aborda a classificação de pessoas como cultas e incultas. E fala que essa classificação foi possível por quê? Então, isso aqui está falando já agora de anteriormente. Então, anteriormente, não é a sociedade em que a gente vive hoje, a gente classificava as pessoas como cultas e pessoas como sendo não cultas. Então, por que isso era possível? Porque as pessoas incultas eram excluídas. Aqueles que não estavam entre os dois extremos não eram submetidos a essa classificação. Não. Essa classificação era restrita apenas a determinados grupos sociais. E havia um conjunto de critérios consensuais que contribuía para essa classificação. Essa é a resposta, a letra D de Deus. Por que letra D de Deus? Reparem aqui, ó. Então, ó, ao mesmo tempo, essa classificação de verde aqui, ó, essa classificação estava bastante clara para todo o mundo, porque valia para todos os mesmos sistemas de valores. Então, todo mundo concordava com essa visão. Então, todo mundo sabia o que era culto e o que não era culto. Então, eu vi um conjunto de critérios consensuais que contribuía para essa classificação. Hoje, a gente já não tem mais esses mesmos critérios e, por isso, a gente não pode falar mais o que é culto e o que não é culto. Então, e agora a gente entra na questão 6. Questão 6, dificílima. Dificílima tem um enunciado muito confuso que muitos alunos meus tiveram trabalho de fazer. O que a gente vai ter aqui, ó? Esse texto retrata as frases e alterações de noção da cultura ao longo da história. Também as palavras passam por mudanças e itens lexicais outroras produtivos deixaram de ser no português brasileiro atual. Sobre isso, tem-se que. O aluno ele vai ler isso aqui, ele vai ficar como? Que? Entendi porra nenhuma. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Presta atenção aqui, fecha esses vídeos, fecha o Pornhub, vamos aqui, ó, presta aqui, vem aqui com o pai, ó. Essa parte é importante. Como que eu consigo destrinchar um enunciado para conseguir compreender de maneira adequada o enunciado, qual é o sentido desse enunciado? A gente vai por partes. A gente vai fazer aqui, ó, partes, vamos dizer aqui, Jack Estripador, né? Aquele cara serial killer, a gente vai por partes. Então a gente fala assim, ó, esse texto retrata frases e alterações na noção de cultura.
Então, o texto, ele fala sobre as alterações da cultura. Beleza. Ele fala, ó, por outro lado, as palavras passam por mudanças. Então, basicamente, o que ele está falando aqui? Ó? Essa questão não está relacionada com o texto. Por que não? Porque ele fala, ó, também passa, as palavras também passam por mudanças. E o texto não fala de palavras, fala de cultura. Ele fala, assim como a cultura sofre mudanças, as palavras também sofrem mudanças. Mas isso aqui está fora do texto. Então aqui a gente tem que usar o nosso conhecimento de mundo. O comando é diferente. A gente vai, ó. Itens lexicais outrora produtivos deixaram de sê-lo no português brasileiro atual. O que ele quer dizer aqui, ó? Algumas palavras, léxico é palavra, beleza? Guarda esse nome aí, o pai sempre cobra a palavra léxico. A gente já viu isso lá na questão número 1, ou então questão número 2. Sempre tem a palavra léxico, léxico é igual palavra. Então, ó, palavras, itens lexicais palavras, de antigamente, eles deixaram de ser produtivos hoje. Ou seja, as palavras que antigamente eram usadas, hoje elas não são mais usadas. Se eu falo uma frase, por exemplo, assim, por obséquio, sei lá, num boteco, aí no boteco caideira, aí eu viro lá pro garçom lá, falo assim, boteco caideira nem garçom tem, né? Você vai lá e fala com o dono e pega lá as cervejas suas, só que vocês estão novos ainda, vocês não sabem o que é isso, mas vocês vão chegar lá. Aí vocês têm assim, por obséquio. Aí você vira pro garçom, por obséquio, dê-me a minha bebida de praxe. Aí você vira pro cara e fala assim, por obséquio, dê-me a minha bebida de praxe. Bicho, o cara vai olhar pra você e vai falar, tipo, né? Aí, o que isso significa, então? Todas essas palavras são certas, por obséquio, de praxe. Porém, essas palavras, elas são palavras consideradas arcaicas, são palavras consideradas muito velhas. E, por isso, elas não têm uso produtivo hoje. Então, apesar de elas não serem inadequadas gramaticalmente, dependendo do ambiente em que eu estou, essas palavras, elas não são tão adequadas de serem utilizadas. Isso, galera, é o que a gente chama de variação linguística. Então, a gente tem aqui, ó, variação linguística. A língua varia muito. Né? Então a gente não usa o mesmo repertório que grandes autores do século português do século XVIII escreviam. A gente conversa completamente diferente. A gente tem, por exemplo, aqui a palavra vossa mercê, aquele exemplo clássico, que passou para você e que hoje os jovens já utilizam se. E pode ser que futuramente esse se seja reconhecido pela gramática como sendo único correto? Sim, pode ser. Mas basicamente o que a gente tem aqui? Ó? O que vocês têm que saber de variação linguística? Variação linguística é a capacidade que a língua tem de variar. Todas as línguas variam. Língua, eu estou falando da língua portuguesa, não da língua da boca. Aí, o que a gente vai ter? Variação linguística é a capacidade que a língua tem de variar. Beleza. O que eu tenho que saber sobre essa variação linguística? O aluno, ele é treinado desde quando ele nasce, na verdade não um aluno falante do português, de que determinadas formas do português são superiores a outras. Então, se eu falo com português padrão, eu sou superior a uma pessoa que não fala do português padrão. E essa visão, ela é inadequada. Então, esqueça essa visão. Isso não existe. Não existe mais que uma fala é superior à outra. Por quê? Porque se o objetivo da língua é comunicar, não importa se eu estou usando o padrão culto ou se eu estou usando um padrão não culto. Importa se eu consigo estabelecer comunicação. Essa é a visão. Eu não concordo. Problemas? E é assim que o Enem vê. É assim que o PAS e todos os outros vestibulares do país vão ver a língua. Então grave isso na sua cabeça. Não é de concordar ou não concordar. É assim que funciona. Né? Então, ó, a variação linguística é a capacidade da língua tem de variar, ela é natural e ela vai variar. E o elaborador da prova, ele nunca vai falar que essa variação linguística ela é negativa. Então a variação linguística, ela é sempre vista como positiva. Gravem isso, tanto independentemente da prova que você for fazer. Então se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que fala se, ela é inferior a uma pessoa que fala vossa mercê? Não, elas são equivalentes. Se eu tenho uma pessoa que fala nós foi para uma pessoa que fala nós fomos, eu posso falar que nós foi é negativo? Não. Por quê? Porque é apenas uma forma de comunicação. Gravem isso. A gente acha que o nós foi é inferior ao nós fomos. Mas não, pela linguística, isso não é possível de falar. Luiz, por que toda essa aula sobre esses negócios?
Por causa disso aqui, meu filho, ó. Por causa disso aqui, ó. Toda vez que cair uma questão sobre variação linguística, seja no PAS, seja no Enem, em qualquer outra prova, isso aqui sempre é basicamente a mesma coisa em todas as provas, a gente vai fazer por questões, por campo semântico. O que é campo semântico, novamente? A gente vai por sentido das questões. Se variação linguística é sempre positiva, se a questão estiver tratando essa variação como negativa, logo, ela não vai ser a nossa resposta. Luiz, não entendi. Vou exemplificar. Essas mudanças no léxico vão gerando um desgaste. Ó, a palavra desgaste, ela é positiva ou ela é negativa? Desgaste é negativo. Se desgaste é negativo, filho, pode fechar o olho. Essa aqui não é a resposta. A variação linguística nunca é negativa, ela é sempre positiva. Não precisa nem ler o resto. Ó, a língua portuguesa, de fato, sofre alterações, pois essas são responsáveis por possibilitar a comunicação entre aqueles que são mais jovens. Não está negativo nem positivo, está neutro. Pode ser a resposta? Pode. C. A realidade linguística do léxico brasileiro é variável e diversificada, o que é positivo, sendo essa estabilidade natural, pois a língua é dinâmica e as variações são vivenciadas ao longo do tempo. Natural, positivo, ver a variação como sendo positiva, pode ser a resposta. D. Essas mudanças profundas no léxico, juntamente com a influência da cultura e da história de seus colonizadores, descaracterizam nossa língua. O que é descaracterizar? Negativo. Então, letra A e letra D não podem ser a nossa resposta. Ó, desgaste e descaracteriza. Já não é a resposta. A gente tem que, então, escolher entre letra B e entre letra C. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples. Vê aqui, ó. Qual que vocês acham que é a melhor resposta? Essa letra B, ela está neutra. Ó. A língua portuguesa sofre alterações. Essas alterações são responsáveis por possibilitar a comunicação entre jovens e idosos, por exemplo. É isso? Se eu não sofresse variação, eu não conseguiria comunicar? Não, conseguiria sim. Então essa justificativa aqui ela está inadequada. O gabarito nosso é a letra C de Cristo. Ó. É variável, a língua ela é dinâmica e as variações são vivenciadas. É uma coisa natural de acontecer. Então, se você fazer uma questão com base em campos semânticos, verificando se as palavras são positivas e negativas, você sempre vai conseguir eliminar umas 2 alternativas, talvez até 3, principalmente no Enem. Isso é um ótimo exercício para o Enem. Uma variação linguística, ela é sempre positiva, independentemente da prova que vocês forem fazer. Gravem isso. Questão 7. A gente tem aqui, ó. Leia esse trecho. Em todas as épocas históricas até a nossa, em qualquer sociedade concreta, havia pessoas cultas e incultas. E entre esses dois extremos, pessoas mais ou menos cultas e mais ou menos incultas. Essa questão é difícil. Dificílimo, difícil. Ele fala assim, ó. Nesse trecho, para que haja uma produção de sentido efetiva, é necessário adicionar recursos linguístico-cognitivos. O aluno vai ler isso aqui e vai falar aqui. De novo, né? De novo. Então, a gente já teve 3 questões extremamente difíceis aqui nessa prova. Essa prova do PAS do segundo ano veio para lascar. E vamos prestar atenção, então. O que ele está querendo, o elaborador da prova está querendo aqui da gente? Ó. Então, nesse trecho, para que haja uma produção de sentido efetiva, os recursos que eu utilizo fazem o quê? A letra A. Como é que fica mais difícil? Permitem ao leitor a percepção da alternância entre a presença de cultura, sua ausência ou uma cultura parcial, colocada no desenho que compara 4 perfis. Pessoas em polos antagônicos, umas às outras, e as que estão em polos intermediários. Li isso aqui, entendi o quê? Nada. Entendi nada. É assim que a gente faz. Aí aqui requer uma nova leitura. Né? Vamos ler as outras aqui. Basicamente, esse enunciado aqui, ele está falando o quê? Ó? Todas as épocas, em qualquer sociedade, você tem pessoa aqui, ó. Você tem uma pessoinha. Vou desenhar. Você tem pessoa culta. Beleza. Aí você tem também uma pessoa que é não culta. Pessoa de azul não culta. A pessoa está triste porque ela não é culta. E aqui a pessoa de vermelho, ela está feliz porque ela é culta. Beleza. Então aqui você tem pessoa culta e pessoa não culta. É isso que ele está falando. Beleza. E entre esses dois extremos, tinham pessoas mais ou menos cultas. Aí você tem essa aqui, ó. Essa aqui, pessoinha mais ou menos culta, ó. Pessoinha mais ou menos culta. E você também tinha pessoinha mais ou menos não inculta. Essa é essa daqui. Beleza, é isso que ele tá falando. E todo mundo sabia disso. Aí aqui, ó. Reparem aqui que esses desenhos meus são profissionais, né? Que são 5 anos de faculdade para aprender a fazer isso aqui de design. Aí a gente vai ter assim, ó. O que ele fala aqui na letra B? Você tem
para fazer a produção de sentido, a gente tem recursos linguísticos, em que, vou descer aqui, a retomada ao passado dessas pessoas nos dá a dimensão entre a falta de cultura, falta de cultura das pessoas no passado e acesso à cultura na atualidade. Então, o que ele está falando? Ele está falando que antes as pessoas não tinham acesso à cultura e hoje as pessoas têm acesso à cultura? Não está falando isso em momento nenhum do texto. Falou que antes as pessoas eram classificadas como com cultura ou sem cultura e que todo mundo sabia disso. Ele não fala que antes tinha falta de cultura nas pessoas e que hoje todo mundo tem cultura. Não é isso que ele fala. Então a letra B ela vai estar errada. Letra C. A produção de sentido remonta às experiências da cultura de nossos antepassados, já que a cultura atual reproduz a mesma história e memórias vivenciadas em épocas anteriores. Então a cultura de hoje é igual à cultura do passado? Lógico que não. O texto não fala nada com isso. Ele fala que a cultura hoje é completamente diferente. Porque antes todo mundo sabia quem era culto e quem não era. Hoje ninguém sabe mais disso. Letra D. A partir dos quais entendemos que as sociedades humanas têm desenvolvido historicamente as mesmas formas de se organizar. Fala que não. Hoje é diferente do passado. Então a gente já pode aqui, eliminar letra D, letra C e letra B. Faltou o quê? A letra A, que é justamente o gabarito nosso. Por quê? Analisando a letra A, o que a gente chega à conclusão? Permitem ao leitor a percepção de alternância entre presença de cultura. Ou seja, eu tenho cultura ou então eu não tenho cultura. Beleza? Então, pessoas cultas de vermelho, pessoas não cultas de azul. Ou então uma cultura parcial, ou seja, só com a parte, em que colocada num desenho que compara 4 perfis. 1, 2, 3, 4. Pessoas que têm cultura, pessoas que não têm cultura, pessoas que têm mais ou menos cultura e pessoas que não têm cultura de jeito nenhum. Isso são antagônicos, são contrários umas às outras. Basicamente, essa questão alternativa da letra A, ela está resumindo de uma maneira muito mais difícil o que está escrito aqui. Questão muito difícil e por isso o gabarito nosso é a letra A de Alá. Questão 8. Considerando o trecho ao longo da história, a cultura teve. Então, essa aqui é uma questão que vai pedir sobre esse teve aqui. A gente sabe que teve é um verbo, né? Quando eu falo teve, esse verbo é um verbo que está no pretérito, né? Ele está no tempo passado, é pretérito perfeito. O que significa isso? Quando eu falo que ela teve, eu tenho aqui uma ação que já é concluída. Beleza? É sobre isso aqui que nosso peso vai falar. Esse operador verbal, em destaque, ele pode ser substituído por teria. Será? Se eu falo assim, a noção de cultura teria distintos significados. Isso aqui, obviamente, não pode ser a nossa resposta. Por quê? O teve está no passado. Passado é uma ação concluída. Teria está no futuro. Já muda completamente. Passado e futuro são coisas completamente distintas. Então, eu nunca posso substituir sem alteração de sentido um verbo no pretérito perfeito por um verbo no futuro. Automaticamente, essa é o que está inadequado. C. Seria igualmente substituído por tem. A noção de cultura tem distintos significados. Teve é passado. Tem é o quê? Presente. Fica a mesma coisa? Eu falo assim, meu avô teve muito sucesso com as mulheres quando era novinho. Ele teve. Hoje ele já não tem mais, porque ele tá velho. Quem é que gosta de velho? Sei lá. O velho, quando tá na rua, atrapalha todo o funcionamento da rua, principalmente as ruas aqui na cidade que são curtas, verdade sempre atrapalha, né? É bonitinho e tal, mas te atrapalha andar, né? Aí agora se eu falo, meu avô tem sucesso, faz sucesso com as novinhas. Faz. Presente. Aí seria uma sociedade meio doente, né? Sociedade com daddy issues muito grande. O que é possível afirmar aqui, então? É possível afirmar que a mudança do pretérito para o presente muda completamente o sentido da frase. E por isso eu não posso substituir o teve por um tem, né? Muda muito o sentido. E propicia ao interlocutor a crença de que a noção de cultura que se tinha se mantém. Se ela teve, hoje ela não tem mais. Meu avô fazia sucesso, hoje não faz mais. Então não é isso aqui que é a resposta. Então sobrou a letra D, que é o nosso gabarito, representa um fato que pôde ser constatado em relação à cultura no passado. Hoje não é mais assim. Gabarito nosso, letra D. Questão número 9, penúltima questãozinha. Apresenta alteração sintático-semântica ao trecho que se encontra à direita na alternativa. Questão bem complicada também dos alunos entenderem, né? Porque principalmente muitos alunos acham aí que a prova do PAES é uma prova sempre muito fácil. Essa daqui é um pouquinho complicada. Basicamente, você tem um trecho original aqui, que seria esse aqui de amarelo. Está lá na linha 11, por exemplo. E depois você vai ter um texto alterado, que é esse aqui que está na direita. Ele está perguntando em qual dessas alternativas aí, eu vou ter
alteração semântica. Ó. Repare, o que é alteração semântica? Que o sentido vai mudar. Então eu quero qual dessas alternativas aqui, o que está de verde, tem um sentido diferente daquilo que está de amarelo. Isso que ele está perguntando. Então, nessa primeira aqui, ó, aqueles que não se ocupavam dela. Aí eu troco por aqueles que dela não se ocupavam. Mudou o sentido? Não. Aqueles que não se ocupavam dela e aqueles que dela não se ocupavam. O sentido permaneceu igual. Letra B. Porque já ninguém é culto se todos creem em selo. Sabe? Original, de amarelo. Aí eu vou transcrever. Se todos creem em selo, é porque ninguém deixa de ser culto. Vamos ver se é igual. Ó, a primeira. Ninguém é culto se todo mundo crer que é culto. Então ninguém é culto se todo mundo crer que é culto. Beleza. Reescrita. Se todos creem ser culto, ninguém deixa de ser culto. Tipo, essa frase aqui não faz sentido nenhum. Então a primeira é porque ninguém é culto se todos creem sê-lo. Né? Ninguém é bonito se todo mundo é bonito. Se todo mundo é bonito, se todo mundo fosse igual Brad Pitt, por exemplo, ninguém seria bonito, todo mundo seria igual. Uma pessoa que é bonito, tudo que a gente acha como bonito e feio, esperto e burro, é tudo em base em comparações. Então, se eu falo que tal pessoa é bonita, depende da comparação. Se você me coloca, por exemplo, lá de Brad Pitt vai ficar muito feio. Né? Então, a gente só acha Brad Pitt feio quando coloca em comparação comigo, por exemplo. Agora você coloca Brad Pitt, sei lá, com você aí, menininho, o coleguinha seu feio, que todo mundo sabe que é feio. Aí sim, Brad Pitt vai ser muito bonito. Assim funciona. Então, tudo que a gente tem, nossas concepções, geralmente, de adjetivos, são baseadas em construções sociais e comparações com o outro. Eu sou inteligente, mas com base em quem? Se eu me comparar com o Leandro Carnal, eu sou completamente um acéfalo burro pra cacete. Agora, se eu me comparar, sei lá, com meu cachorro, provavelmente eu continuo sendo mais burro que meu cachorro. Meu cachorro, ele é muito esperto. Agora, se eu me comparar, sei lá, com um ventilador, aí sim, com um cone, aí eu sou mais esperto. É assim que funciona. Basicamente, ele está falando que ninguém é culto se todo mundo crê em ser culto. Porque todo mundo vai ser normal. A gente consegue estabelecer nossas funções com base na comparação com o outro. E a gente só consegue estabelecer isso por causa das diferenças. E aí que surge o bullying, por exemplo. Então, é isso que ele está falando. Faz muito sentido aqui a letra B. Só que aí, quando ele reescreve, se todo mundo crê que é culto, é porque ninguém deixa de ser culto. Não faz nada a ver essa frase aqui. Ela é o gabarito nosso. Tem nada a ver. A gente pega aqui a questão na letra C, aqueles que não se ocupavam dela a desprezavam. E aqueles que não se ocupavam da cultura desprezavam. E aqueles que não se ocupavam da cultura desprezavam na. Tirou o A daqui, jogou para cá, colocou esse Nzinho aqui, que é o correto. C. Na Grécia Antiga esteve marcada pela filosofia e em Roma pelo direito. Esteve marcada pela filosofia na Grécia e pelo direito em Roma. Certinho. Mesma coisa aqui nas duas, gabarito nosso da nova letra B de Buda. Reparem que eu falo Buda. Aquele carinha, carequinha, Buda. Questão número 10, última questão. Única questão relacionada mesmo que a gramática. Então, reparem aqui, ó. E nessa questão do pais aqui, a gente teve uma questão gramatical em si e todas as outras foram de interpretação de texto. Reparem que eu tenho até a questão do teve ali, que mexe um pouquinho com gramática, mas é o sentido do verbo. A gente não precisaria saber, entender lá que aquele verbo está no pretérito perfeito, que aquele verbo lá está no futuro do pretérito. A gente precisa apenas entender o sentido do verbo e um falante de língua portuguesa normalmente consegue entender a função semântica dessas palavras sem a nomenclatura. Agora, essa aqui não. Essa aqui você tem uma questão de gramática e uma questão de pontuação. Né? É um dos assuntos mais recorrentes aqui no segundo ano do PAS. Então, o que é pontuação? Pontuação, basicamente, ele serve para dar sentido ao enunciado. Esqueça que pontuação tem a ver com pausa, gente. Pontuação não tem a ver com pausa. Se isso acontecesse, imagine que eu tenha asma e eu vou lá subir uma escada, 4 andares de escada. Quando eu for retornar a falar, eu vou falar... Vou estar tão cansado que eu vou colocar uma pausa em tudo. Aí eu vou falar, tipo assim, aí eu colocaria vírgula em todo enunciado? Não. Então, vírgula não tem relação com pausa. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Vai te salvar muito. Vírgula não tem relação com pausa. Vírgula tem a ver com análise sintática. A vírgula, ela serve para indicar termos deslocados, basicamente. E aí eu tenho para questão de vírgula uma regra geral, ó. Eu tenho aqui os casos proibidos de vírgula. Quais são os casos proibidos? Eu não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo. 2.
entre verbo e complemento. O que é complemento? Objeto direto e objeto indireto. E eu não posso colocar vírgula entre o nome e o seu complemento, que é o adjunto adnominal, e complemento nominal. Provavelmente vocês estão escutando uns tec, tec, tec aí, é por causa do meu teclado, que ele faz barulho. Ele é um teclado mecânico. E aí, por que eu estou falando isso? Porque geralmente as questões se perguntam o que está certo e o que está errado. Os únicos 3 casos errados são quando eu tenho casos proibidos, vírgula entre sujeito e verbo, verbo e complemento e nome e complemento. Esse aqui é mais prático de achar. Claro que como aqui a gente está fazendo resolução de questões, eu estou partindo do pressuposto de que você já tem essa gramática internalizada, então eu estou fazendo apenas revisão. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem me procurar outras aulas no YouTube. Eu mesmo tenho aulas sobre pontuação aqui no YouTube que explica direitinho esses casos particularmente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar lá no meu Instagram. Vocês podem falar, ô Luiz, fiquei com dúvida naquela questão 10, explica aí para mim direitinho. Ou então vocês deixem um comentário aí pra gente. Tá bom? Então, ó, por que eu estou falando isso? Basicamente, vírgula tem a ver com sintaxe, não tem a ver com pausa. Aqui eu vou explicar por que a questão está errada e se vocês tiverem dúvida, novamente, vocês podem me perguntar. Vamos aqui então. Ele está perguntando em qual dessas palavras aqui eu tenho erro quando ela for reescrita. Aqui mesmo esquema da questão anterior. Isso aqui é a parte do texto, de amarelo. E aqui eu tenho a reescrita. Então a gente tem aqui, ó. Enquanto no Renascimento foi confirmada sobretudo pelas literatura e pelas artes. Ele fala enquanto no Renascimento. Reparem aqui, ó, que eu tenho a indicação dessa vírgula aqui. Por que eu tenho essa vírgula? Porque isso aqui, gente, é o adjunto adnominal, adverbial. O que é adjunto adverbial? Ele indica lugar. Então, essa parte aqui, ó, vou colocar ela aqui de rosa. Vou colocar ela aqui de rosa. Vou colocar ela aqui de rosa. Opa. Tem aqui, ó, 2-0 pro programa. Então, no Renascimento, essa partezinha aqui, ó. No Renascimento, ele é o adjunto adverbial. Onde que foi confirmada? No Renascimento. O adjunto adverbial, a vírgula nesse adjunto é uma regra muito específica e funciona assim. Se o adjunto adverbial estiver deslocado da frase, ele pode ter vírgula e pode não ter vírgula. Aí, ou eu vou colocar vírgula antes e depois, ou eu não coloco vírgula de maneira nenhuma. Aqui acontece justamente isso. Aqui ele está sem vírgula, e quando eu vou reescrever, eu já coloco a vírgula. Essa vírgula vai isolar o adjunto adverbial. Isso é correto? Sim. Letra B. Eu tenho aqui, sempre significou uma soma de fatores, blá, 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 blá. E eu vou reescrever para sempre significou uma soma de fatores de disciplina que a constituíram, e eram, por sua vez, implicados por ela. A vírgula aqui está no por sua vez. Por sua vez não tinha vírgula e agora tem vírgula. Esse por sua vez, ele indica uma conjunção e, da mesma forma do adjunto adverbial, ele pode ser sempre isolado por vírgulas ou não. Então eu posso colocar as duas vírgulas ou posso não colocar as duas vírgulas. De qualquer jeito, tanto faz. Essa daqui então vai estar correta. Letra C. Em todas as épocas históricas e até a nossa, em qualquer sociedade, blá 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 blá. Ele fala em todas as épocas históricas e até a nossa. Ele colocou essa vírgula aqui, ó. Antes, reparem aqui, ó, que eu só tinha essa vírgula. Né? Na verdade, essa vírgula aqui, ela está acontecendo para isolar esse em qualquer sociedade concreta, né? Eu tinha que ter outra vírgula aqui. Vou colocar aqui de vermelho. Eu tinha que ter uma vírgula aqui, tinha que ter uma vírgula aqui e tinha que ter uma vírgula aqui. Basicamente, esse trecho aqui ele está inadequado conforme a gramática normativa, né? Então, o autor do texto ele não escreveu isso aqui de maneira correta. Por isso, essas vírgulas aqui elas estão inadequadas. Aí, na reescritura, já fica correto. Ó. Em todas as épocas, vírgula até a nossa, vírgula em qualquer sociedade concreta, vírgula. Basicamente, essa questão ela corrige essa incorreção que eu tinha aqui no texto original. Ah, mas o texto original ele tem erros? Sim, é muito comum um texto original com erro. Bom, então aqui a reescrita está certa e antes estava errado. Mas não é a resposta nossa. Você tem a cultura estabeleceu uma hierarquia social. Nessa daqui, ó, reparem aqui que a gente vai retomar essa parte de cá. Você tem ó, a cultura, é o sujeito da frase, e estabeleceu é o verbo. Então você tem aqui ó, uma vírgula entre o sujeito e entre o verbo. Vírgula entre sujeito e verbo. Esse aqui é o caso número 1. Logo, essa vírgula aqui ela vai estar inadequada.
Repare aqui, ó, que eu tenho um verbo que estabelece algo, né? Estabeleceu sempre, então essa vírgula aqui ela também vai estar inadequada. Bom, se bem que essa vírgula aqui ela pode estar aqui para isolar o sempre, que é um adjunto adverbial. Pode estar antes e pode estar depois. Então, essa daqui ela vai estar correta, porque está isolando sempre, mas essa primeira aqui ela vai estar inadequada, porque separa sujeito e verbo, que é esse caso aqui que a gente viu aqui na primeira. Acho que minha foto estava travando aqui, ó. Usei para caso isso tenha acontecido. Eu tenho aqui, ó, sujeito e tenho aqui verbo. Eu não posso separar o sujeito do meu verbo. Se eu fizer isso, eu entro no caso número 1, lá, e aqui fica uma vírgula inadequada. Geralmente, eu nem precisaria saber muito essas outras aqui. Se eu soubesse apenas que eu não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo, eu conseguiria resolver essa questão. E gravem isso aqui, ó. Muitas questões cobram a vírgula justamente entre sujeito e verbo. Se vocês conseguirem dominar esses 3 casos, vocês conseguem ir pelo menos por eliminação nas questões. Você pode até não ter certeza nas outras, mas quando aparecer lá a vírgula entre sujeito e verbo, se você estiver bem preparado, você vai saber exatamente que essa está errada, com certeza absoluta. E aí você consegue chegar na resposta. Tudo bem? Então, galera, essa foi a nossa correção dessa prova. Ela passou um pouquinho do nosso tempo normal, tá bom? Mas foi uma prova muito mais complexa também. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente. Até mais e valeu!